Quase 11 milhões de pessoas. Daqui, para onde se olha, ainda é São Paulo. Normalmente com suas veias e artérias entupidas por uma frota de mais de 7 milhões de veículos. Principal centro financeiro e corporativo da América do Sul, a Pauliceia desvairada se mostra bela em vários aspectos, com sua arquitetura de vanguarda. Esse é o olhar do programa Casa Brasil. Sua arquitetura, sua história, seu futuro. São Paulo foi fundada em 1554 por um grupo de jesuítas, comandados pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. A cidade nasceu exatamente neste local, onde também pode-se dizer, nasceu a arquitetura paulista. Uma história interessante que nós viemos conhecer. Aqui é o lugar de fundação da cidade de São Paulo, né? E é o início que começou de uma pequena escola, né? Um projeto missionário vindo lá da Europa, trazido pelos padres da Companhia Jesus, né? Um projeto da Companhia Jesus, que inicialmente foi lá para Salvador, veio para São Vicente, né? Tendo esse contato com o indígena desde lá do Nordeste, né? E subiu a serra, chegando nesse plano alto, né? Como a gente gosta de chamar aqui, o plano alto de Piratininga, né? Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram um lugar perfeito, né? Havia dois rios que faziam, além de proteção para esse local, faziam com que eles conseguissem água, alimentação. Havia uma grande quantidade de indígenas em volta. Anchieta, ele diz que havia mais ou menos 12 aldeias não muito grandes em torno do Planalto. Então o contato com o indígena foi essencial. E a partir daí as pessoas começaram a morar muito próximas dessa cabana, né? Houve uma transferência até de Santo André da Borda do Campo para cá. Quando houve a transferência, há necessidade de um lugar maior para que possa estudar, uma igreja maior. E aí estavam entre eles o padre Afonso Braz, né, que é considerado um primeiro arquiteto brasileiro, né. Ele trouxe uma técnica aqui para o Brasil chamada taipa de pilão. Então essa técnica que foi, essa mistura dessas três culturas foi trazida para cá. A gente, para compreender com bastante exatidão a questão da Casa Bandeirista, a gente tem que, antes de tudo, recordar o fato de nós estarmos tratando de um assunto relativo à colônia. E morar na colônia, naquele tempo, era muito diferente de morar em Portugal. As colônias tinham propriedades rurais extremamente distantes umas das outras, de modo que não dava para sair de casa para morar em outro lugar. Tinha que morar aonde trabalhasse. E quando chega aqui, bom, não tem o material da Europa para se construir. E esse contato com indígenas, principalmente com o Tibiriçá, que era um grande líder indígena aqui, foi importante para poder ver qual material era bacana para ser construído. E aí essa taipa, que é uma mistura de folhas secas de vegetais, estrume, sangue de animais, né, que era batida nesse pilão, daí o nome taipa de pilão, e colocado em grandes blocos e subido. Quando aconteceu isso, cada local acabou tendo um material um pouco mais específico, né, e acabou sendo uma construção brasileira, né, uma construção adaptada para cá. Isso aconteceu tanto na catequese, que passou a ser em tupi, né, em guarani, nas línguas indígenas, quanto na arquitetura, né. Então a gente percebe essa arquitetura, essas linhas muito delicadas nesse exterior, e quando você entra na igreja, você tem aquele esplendor todo do grande altar, né, que é o Cristo. Então isso tem muito a ver com um projeto missionário da Companhia de Jesus que reflete nessa questão da arquitetura. O pátio do colégio engloba também o museu, a cripta antiga e a igreja, local onde foi realizada a primeira missa da cidade. Era uma construção de pau a pique, né? Era essa primeira construção muito baseada nessas construções indígenas, né? Eram muito pouco, né? A gente pensar, tá? Pilão foi trazida para cá em 1549, fazia 40 anos, né, da redescoberta aqui desse local, né, desse novo mundo.
Então as técnicas eram as mesmas trazidas da Europa, né? Era taipa de mão, né? Era uma taipa também que hoje ainda é utilizada no Nordeste, em alguns lugares, né? Era muito mais parecida com a construção indígena mesmo, né? Paulista nunca foi forte em taipa de mão. Pau-a-pique, que os mineiros é que trouxeram essa técnica evoluída antes, aqui ela era extremamente secundária, porque a casa de pilão, feita de taipa de pilão, era sempre feita num plano, que às vezes era até artificializado. Se nivelava uma área de inclinação pequena para poder fazer a casa assentada no plano em nível. A taipa de pilão é uma técnica construtiva de origem árabe, trazida para o Brasil pelos imigrantes portugueses e disseminada pelos paulistas por algumas regiões do país. Caracterizou as construções paulistas dos séculos XVI, XVII e XVIII até metade do século XIX. 1554, ano em que essa história teve início. Claro que tudo mudou de lá para cá, mas um olhar mais demorado permite descobrir que a metrópole que respira o amanhã ainda mostra exemplos do seu passado. É o caso da Casa do Tatuapé, que vamos visitar agora. A Casa Bandeirista do Tatuapé é um dos primeiros imóveis da cidade de São Paulo. Foi a primeira casa do perímetro urbano e foi construída em 1668. Hoje, aos 344 anos de idade, é um símbolo da história da criação de São Paulo e representa a arquitetura colonial do Brasil. Construída em taipa de pilão, a Casa do Tatuapé é uma construção típica da arquitetura do período bandeirista. A Casa Bandeirista é um fenômeno típico dos bandeirantes que saíram de São Paulo para entrarem no interior do país. Nós temos realmente uma arquitetura muito recente. Durante o período de descoberta e primeira colonização, nós temos algumas fortificações ao longo da costa marítima, pouquíssimas cidades, todas elas beirando, bordejando o oceano. E a ocupação mesmo ela começa no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, pelas mãos dos bandeirantes. E o que permaneceu, o que sobrou, uma cidade como a nossa, que se transforma muito rapidamente e ela não tem muito tempo de preservar as coisas, são elementos arquitetônicos do final do século XIX e início do século XX. Em São Paulo, as coisas velhas, antigas, são desse período. Durante um século e meio, a Casa do Tatuapé foi utilizada apenas como moradia. Depois, foi sede de uma olaria. Entre 1877 e 1943, voltou a ser moradia. Em seguida, novamente sede de empresa, de uma tecelagem. Até que em 1979, o município desapropriou o imóvel e o restaurou. Desde 1981, a Casa do Tatuapé está aberta à visitação pública. O quintal poderia ser em declive para poder, a partir de alguns 10, 15, 20, 30 metros, ter uma nascente de água, por exemplo. Porque a Casa Bandeirista nunca teve um tom cômodo chamado cozinha, porque não tinha nem fogão. Todas as refeições eram feitas em foguinho, aceso no chão, entre pedras. E para aguentar em cima do fogo, um caldeirão. Em geral, as casas eram muito modestas, tinha porta e janela, ou duas janelas e uma porta lateral. A sala da frente era para receber e onde o morador, em geral, exercia a sua profissão. E da sala da frente para trás, aí era a família. Quando havia um corredor de entrada ligando a rua, a cozinha ou a sala de estar, que seria de jantar, de comer,
na sala de reunião da família, esse corredor tinha uma porta. Só os íntimos é que ultrapassavam a porta. Rebeldes, insubordinados, meio selvagens. No Brasil colonial, os paulistas eram vistos como uma sociedade peculiar. O bandeirismo, ou bandeirantismo, tornou-se sinônimo de um modo de vida. Um modo de viver que se enraizou nas manifestações culturais e artísticas da cidade. A Casa do Bandeirante, no bairro do Butantã, evoca um pouco esse passado. Típica representante das habitações rurais construídas entre os séculos 17 e 18, a Casa do Bandeirante tem 350 metros quadrados, divididos em 12 cômodos, além dos alpendres frontal e posterior. A técnica construtiva era a taipa de pilão, mas as paredes internas eram geralmente de pau a pique. É um material que precisa ser bem conservado, né? Como são materiais naturais, eles precisam ser muito bem conservados, umedecidos, né? Então, para não ocorrer o que aconteceu com o São Luís Paraitinga, né? Que era toda a taipa de pilão que foi destruída. Mas nós temos aqui no pátio uma parede remanescente do século XVI, de 1585, que permanece em pé, né? Então, assim, se tivesse realmente esse cuidado com as antigas construções, mas no século XIX, um fotógrafo, Augusto Militão, ele começa a alertar as pessoas, né? Fala assim, olha, cadê as construções coloniais? Elas foram desaparecendo. Foi uma mudança mesmo proposital para o moderno, né? Para essas construções de alvenaria, que a taipa foi esquecida, né? Então ela foi propositalmente destruída, mas com certeza ela estaria permanecendo até hoje intacta, né? Se fosse bem conservada. A arquitetura era chão, a expressão verdadeira chão, única e exclusivamente decorrente da técnica construtiva. A parede, a casa de taipa de pilão, tinha as paredes cruzavam-se sempre em ângulo reto. A taipa de pilão não permitia grandes vãos. A taipa de pilão era muro contínuo que tolerava vazaduras pequenas. Portanto, nas cidades predominavam os panos de parede. Sem um enfeite, sem um relevo, sem um atavio, sem nada. Era a parede, o buraco da janela, o buraco da porta e o beiral grande para fazer a água cair bem longe da parede, porque ela era de terra e parede de terra não gosta de água. Em 1554, por ocasião do 4º centenário, a Casa do Bandeirante recebeu um acervo próprio de móveis, utensílios e outros objetos históricos do interior de São Paulo e Minas Gerais. Nós tínhamos o Rio como polo difusor das ideias culturais e no campo da arquitetura como realmente o polo irradiador de uma arquitetura brasileira moderna, pelas mãos de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Ride, Jorge Machado Moreira, grandes arquitetos cariocas. Num certo momento, São Paulo vai ocupando esse papel. Brasília, ela é um marco curioso porque ela é um marco de momento culminante da arquitetura brasileira, que nos anos 50 é uma das mais importantes do mundo, de reconhecimento internacional, e ao mesmo tempo ela é uma espécie de esvaziamento da importância cultural do Rio de Janeiro, que é uma questão muito danosa para a evolução cultural do nosso país. Visitar o passado de uma metrópole que se orgulha de sua modernidade e gigantismo é uma experiência fascinante. Técnicas construtivas, modos de vida, caminhos e descaminhos de uma sociedade que começou a escrever a história dessa cidade. História onde não pode faltar a casa do Sítio da Ressaca, no bairro do Jabaquara. Construída provavelmente em 1719, a casa foi sede do sítio localizado nas proximidades do antigo caminho de Santo Amaro, banhado pelo córrego Barreiro, também chamado de Fagundes e Ressaca. A casa do Sítio da Ressaca mantém ainda algumas telhas originais, com inscrições do século XVIII, como data de fabricação e o nome do oleiro.
As portas e batentes em canela preta também são originais. Restaurada entre 1978 e 1979, a Casa do Sítio da Ressaca sofreu um incêndio parcial em 1986, o que exigiu um novo restauro. Um único alpendre não centralizado na fachada principal, o telhado de 2 águas e a assimetria de sua planta são peculiaridades que diferenciam a Casa do Sítio da Ressaca das demais casas bandeiristas da cidade. Hoje, a casa é o local de exposições que contemplam os fazeres e as manifestações da cultura popular. Nós somos um país de imigração, um país muito recente. A nossa cidade tem 450 anos, o nosso país pouco mais que isso. E fomos colonizados por portugueses, tem uma presença muito grande de outros países, outros povos. Sejam os europeus, com uma presença muito grande de espanhóis, italianos, alemães. Nós vamos ter uma presença vigorosa depois da colonização japonesa. Nós temos posteriormente diversas outras colônias vindo para cá. Então falar em brasileiro é um pouco uma construção, um construto intelectual, é uma necessidade quase que ideológica de identificação do país e criação do somos nós, somos alguma coisa assim. A arquitetura, como todas as manifestações culturais, elas estão diretamente relacionadas a isso. Então falar em arquitetura brasileira significa um desejo de se fazer uma arquitetura que tem algum tipo de componente nosso. Mas qual seria esse? De um país de imigrantes. Esta é uma miscigenação, um encontro de culturas, de povos, de hábitos, costumes, etc. Do ponto de vista de arquitetura, tanto do ponto de vista de técnicas construtivas, como também do ponto de vista do gosto, dos estilos, das formas. Então esse encontro, ele gera uma arquitetura que é uma arquitetura de síntese desde o início. A arquitetura moderna, ela é uma arquitetura de concreto armado no Brasil, pelo menos, não é? Nós temos uma tradição que vem da França, principalmente do grande arquiteto Le Corbusier, e diante das possibilidades técnicas que o Brasil tinha lá nos anos 30 e 40, nós realmente começamos a produzir em concreto armado, inclusive muito adequado a um país que passava por um processo rápido de modernização e uma mão de obra muito barata. Porque se fazia até pouco tempo formas em madeira, e em várias construções se usa até hoje, e isso é muito adequado a um processo de trabalho de pessoal de baixa qualificação. Com isso, aqui em São Paulo, quando nós temos o desenvolvimento nos anos 50, final dos anos 50 e principalmente 60 e 70, corresponde ao período de grandes construções no país. São Paulo estava à frente nesse processo de construção de hidrelétricas, de fábricas, de grandes conglomerados de infraestrutura. Então, com isso, nós pudemos construir uma arquitetura de grandes vãos, como é o caso do MASP, que é um exemplo que todo mundo conhece, mas de diversas obras aqui em São Paulo e no estado de São Paulo. O pátio do colégio foi a origem. A Casa do Tatuapé, a Casa do Bandeirante e a do Sítio da Ressaca são exemplos. Outros existem na cidade para desmentir quem diz que o passado de São Paulo se foi. Já não existe mais. A cidade pode e deve ser observada sob diversos olhares. Escolhemos a arquitetura. É nossa maneira de entender o hoje através do ontem.